Retirado de https://www.marxists.org Archive Yankov Works Abstract Index HTM 1702-2017, Evaldrio Yankov 1960. Dialética do Abstrato e do Concreto em O Capital de Marx escrito, 1960. Fonte: A Dialética do Abstrato e do Concreto no Capital de Marx. Editora: Progress Publishers, 1982. Traduzido. Tradução para o inglês 1982 por Sergei Kuzyakov. Transcrito: Andy Blunden. Marcação HTML. Andy Blunden. Capítulo 1. Concepção dialética e a metafísica do concreto. A concepção do abstrato e do concreto na dialética na lógica formal. Os termos o abstrato e o concreto são empregados tanto na fala cotidiana quanto na literatura especial de forma bastante ambígua. Assim, ouve-se de fatos concretos e música concreta, de pensamento abstrato e pintura abstrata, de verdade concreta e trabalho abstrato. Este uso é em cada caso aparentemente justificado pela existência de tons de significados nestas palavras, e seria ridiculamente pedante exigir uma completa unificação do uso. No entanto, as coisas são diferentes quando estamos lidando não apenas com palavras ou termos, mas com o conteúdo de categorias científicas que se tornaram historicamente ligadas a esses termos. Definições do abstrato e do concreto como categorias da lógica devem ser estáveis e inequívocos no âmbito desta ciência, pois eles são fundamentais para estabelecer os princípios básicos do pensamento científico. Através destes termos, a lógica dialética expressa vários de seus princípios fundamentais. Não há verdade abstrata, a verdade é sempre concreta. A tese de ascender do abstrato ao concreto, e assim em diante. Portanto, as categorias do abstrato e do concreto têm uma definição de significado bem definido na lógica dialética, que está intrinsecamente ligada à concepção dialético-materialista da verdade, a relação do pensamento com a realidade, o modo teórico de reprodução da realidade no pensamento e assim por diante. Enquanto lidamos com categorias da dialética ligada com palavras, ao invés de com as próprias palavras, qualquer licença, falta de clareza ou instabilidade em sua definição, sem falar na incorreção, levará necessariamente a uma concepção distorcida da essência da matéria. Por esta razão, é necessário libertar as categorias do abstrato e do concreto a partir das conotações que foram associadas ao longo dos séculos em muitas obras pela tradição, a partir da força do hábito ou simplesmente por causa de um erro, que muitas vezes interferiu com a correta interpretação das proposições da lógica dialética. O problema da relação entre o abstrato e o concreto em sua forma geral não é colocado ou resolvido na lógica formal, pois é uma teoria puramente filosófica, epistemológica, problema, totalmente fora de sua esfera de competência. No entanto, quando é uma questão de conceitos de classificação, isto é, de conceitos de divisão em abstratos e concretos, a lógica pressupõe necessariamente uma interpretação bastante definida das categorias correspondentes. Esta interpretação aparece como o princípio da divisão e pode, portanto, ser estabelecida analiticamente. Neste ponto, a maioria dos autores de livros sobre a lógica formal aparentemente dão um apoio unânime a uma certa tradição, embora com algumas reservas e emendas. De acordo a essa visão tradicional, conceitos, ou ideias, são divididos em abstrato e concreto da seguinte maneira: conceitos concretos são aqueles que refletem objetos definidos ou classes de objetos realmente existentes. Conceitos abstratos são aqueles que refletem uma propriedade de objetos espiritualmente em si. Nikondakov. Um conceito concreto é aquele relacionado a grupos, classes de coisas, objetos e fenômenos ou separar coisas, objetos ou fenômenos. Um conceito abstrato é um conceito de propriedades de objetos ou fenômenos, quando essas propriedades são tomadas como objeto de pensamento. M.S. Strogovich. Conceitos concretos são aqueles cujos objetos realmente existem como coisas no mundo material. Conceitos abstratos são aqueles que refletem uma propriedade de um objeto tomada separadamente do objeto, em vez do próprio objeto. V.F. Asmus. Os exemplos citados para ilustrar as definições são na maioria do mesmo tipo. Concreto. Geralmente se diz que os conceitos incluem conceitos como livro,
fido, árvore, plano, mercadoria, enquanto os abstratos são ilustrados por brancura, coragem, virtude, velocidade, valor, etc., a julgar pelos exemplos. A divisão é de fato a mesma que no conhecido livro didático sobre lógica de G. Cheopanov. Melhorias na definição de Cheopanov são principalmente ocupadas não com a divisão em si, mas com o fundamento da sua abordagem filosófico-epistemológica, pois Cheopanov era, filosoficamente, um idealista subjetivo típico. Aqui está sua versão da divisão de conceitos em abstratos e concretos. Termos abstratos são aqueles que servem para designar qualidades ou propriedades, estados ou ações de coisas. Eles denotam qualidades consideradas por si mesmas, sem as coisas. Conceitos concretos são aquelas de coisas, objetos, pessoas, fatos, eventos, estados de consciência, se os considerarmos como tendo existência definida. Livro didático de lógica. A distinção entre termo e conceito é indiferente para Cheopanov. Estados de consciência são, na sua opinião, na mesma categoria que fatos, coisas e eventos. Ter existência definida é para ele o mesmo que ter existência definida na consciência imediata do indivíduo. Isto é, em sua contemplação, concepção ou pelo menos imaginação. Cheopanov, portanto, considera concreto qualquer coisa que possa ser concebida, imaginada, como uma coisa única existente em separado, ou imagem, e ele considera algo abstrato o que não pode ser imaginado. Isso só pode ser pensado como tal. A habilidade ou incapacidade do indivíduo em conceber algo graficamente é, de fato, critério de Cheopanov para a divisão no abstrato e no concreto. Esta divisão, por mais instável que seja do ponto de vista filosófico, é bastante definida, na medida em que alguns autores procuraram corrigir a abordagem filosófico-epistemológica interpretação da classificação sem alterar o tipo real de exemplos em causa. A classificação mostrou-se aberta a críticas, se incluirmos entre conceitos concretos, apenas aqueles que pertencem a objetos do mundo material. Um centauro ou Palas Atenas será aparentemente considerado abstrato conceitos juntamente com coragem ou virtude, enquanto o fido será incluído entre os concretos junto com valor. Qual é o uso de tal classificação para a análise lógica? A tradicional classificação é destruída ou confundida por este tipo de alteração que introduz um elemento completamente estranho para ele. Por outro lado, nenhuma nova classificação estrita é obtido. Tentativas de certos autores de se opor a um novo princípio ou base de divisão ao sugerido por Cheopanov dificilmente pode ser considerado apto também. Kondakov acredita, por exemplo, que a divisão de conceitos em abstrato e concreto deve expressar uma diferença no conteúdo dos conceitos. Isso significa que conceitos devem refletir coisas e abstrações, propriedades e relações dessas coisas. Se a divisão estiver completa, nem as propriedades nem as relações das coisas podem ser concebidas em conceitos concretos. Segundo Kondakov, ainda não está claro como se pode conceber uma coisa ou uma classe que não seja através de uma concepção de suas propriedades e relações. De fato, qualquer pensamento sobre uma coisa inevitavelmente será um pensamento sobre alguma propriedade dessa coisa. Pois conceber uma coisa significa formar uma concepção sobre a totalidade de suas propriedades e relações. Se alguém liberta o pensamento de uma coisa de todos os pensamentos de propriedades desta coisa, nada mais resta do pensamento do que o nome. Em outras palavras, a divisão de conceitos de acordo com seu conteúdo significa, na verdade, isto: um conceito concreto é um conceito sem conteúdo, enquanto um abstrato tem algum conteúdo, embora muito escasso. Caso contrário, a divisão não estará completa e, portanto, estará incorreta. O princípio de divisão sugerido por Asmus, existência real dos objetos destes conceitos é tão infeliz. Como alguém pode entender essa fórmula? Os objetos de conceitos concretos realmente existem, enquanto os objetos de conceitos abstratos são inexistentes. Mas a categoria de conceitos abstratos abrange não apenas a virtude, mas também o valor, o peso, a velocidade, isto é, objetos cuja existência não é menos real do que a de um avião ou de uma casa. Se alguém quer dizer que extensão,
Valor ou velocidade na verdade não existem fora de uma casa, uma árvore, um avião ou outras coisas individuais. Claramente as coisas individuais também existem sem extensão, peso e outros atributos do mundo material só na cabeça, apenas em abstração subjetiva. A existência real não é, portanto, nem aqui nem ali. Tanto mais que não pode ser feita em um critério de divisão de conceitos em abstrato e concreto. Isso só pode criar a falsa impressão de que as coisas individuais são mais reais do que as leis e formas universais da existência dessas coisas. Tudo isto mostra que as alterações à divisão Cheopanov introduzidas por alguns autores são extremamente inadequados e formais, e que os autores de livros sobre lógica não conseguiram fazer uma análise materialista crítica desta divisão, restringindo-se a correções de dados que apenas confundem a classificação tradicional sem a melhorar. Portanto, teremos que empreender uma pequena excursão na história dos conceitos do resumo e do concreto para introduzir alguma clareza lá.